a gente tá... Isso eu me boto no meio também. A gente tá com uma falta de paciência muito absurda. Sim. Porque eu não consigo mais escutar áudio no 1. Eu só boto no 2. É uma loucura. E se o vídeo for um pouquinho mais longo, eu pulo ou acelero. E eu tô vendo que... Acho que é uma coisa Já me peguei fazendo isso universal, também. né? Então, assim, tem vezes no 2.0 que eu não entendo nada. Aí eu tenho que voltar o áudio, né? No 1.5 ali. Mas a nossa paciência tá muito ruim, assim, tá muito fraca. E, na verdade, acho que seria um ponto, assim, eu não sei se vocês avaliam, o quanto a gente consegue passar de informação e o quanto consegue ser assimilado de informação, né? Sim. Porque você consegue, foi o que você falou com o hiato, você consegue fazer peças lindas, você consegue escrever um monte de coisa, você consegue gravar vídeo, mas o quanto as pessoas, até onde a pessoa assimila e não assimila, até onde você passa a sua mensagem ou não, né? É por isso que, assim, em qualquer estratégia de comunicação, seja vídeo, seja arte estática, seja uma página de vendas, um site, o objetivo é capturar a atenção em segundos. Né? Hoje em dia, uma das principais estratégias de qualquer comunicação é você conseguir, em 3 segundos, ali, capturar a atenção da pessoa, porque senão não vai dar certo. É absurdo isso. Então, assim, até a forma como você fala nos vídeos, né? A forma como você se apresenta, hoje em dia você não pode mais falar: oi, meu nome é Laura. Acabou. A pessoa passou. Entendeu? Eu aprendi isso aqui, inclusive. Então. Você pegar meus primeiros vídeos, era completamente diferente também. Agora a gente tem que falar o assunto, tem que usar o que eu falei dos gatilhos mentais da escrita. Também existem ganchos visuais, que é o estímulo, alguma ação, algum objeto que chame a atenção, porque a pessoa não consegue mais se concentrar com tanta facilidade. Não sei nem se é concentrar, mas ela não consegue manter o foco. Mas o grande problema, acho que eu gosto de estudar um pouco isso, não é que ela não consegue se concentrar o foco, mas porque tem muita informação. Tem muita... Eu estava até vendo um estudo sobre os nossos avós, os nossos pais, os meus, né, e a nossa geração, né, digamos assim. E é grande, porque os nossos avós tiveram 8 filhos, né, o pessoal fica, como é que eles conseguiram criar tantos filhos? E aí uma explicação que eu achei muito interessante é isso, a quantidade de estímulos e de coisas que eles tinham que se preocupar era muito menor, né? Eles viviam aquela vida deles e viviam muito bem, né? Hoje é loucura você imaginar você ter 4, 5 filhos, porque é tanta coisa, é tanto bombardeio, é a roupa que tem que usar, é a marca, enfim, tem um pouco isso, a gente se adaptar ao momento. E uma coisa que me veio na cabeça, só pegando esse ponto, né? A gente fala, às vezes eu ouço pessoas falando assim, pô, mas a rede social, eu fico usando esses gatilhos e tudo. Deixa eu contar um negócio para vocês, isso já existia há muito tempo. Eu fui estagiário de empresa de pesquisa. E a gente fazia pesquisa para entender o que eram os gatilhos das pessoas. Mas isso é desde sempre, gente. É uma persuasão. A diferença é que demorava alguns meses. Hoje você faz em segundos isso aí, né? Exatamente. Então, eu queria só, antes de pedir um negócio que você usou, eu queria aproveitar para o pessoal conhecer, né? Porque eu demorei a entender o que era. Você falou que você começou como copywriter. E aí você puder... O que é o copywriter? Então, muita gente associa mais com a palavra redator, né? Porque vem dali da redação. Mas são coisas um pouquinho diferentes. O copy, ele escreve de uma forma mais estratégica, mais voltada para isso que a gente conversou. Da persuasão, do vocabulário vendedor. Então, isso é muito usado em campanhas, é muito usado em lançamento de produto, é muito usado em páginas de venda, onde você vai no final, né? Mostrar ali a possibilidade da compra. Então, é uma escrita voltada para a parte de venda, para a parte estratégica mesmo. Então, tem muito isso da persuasão, né? Do vocabulário com gatilho mental. Então, o copywriter, que é o profissional que escreve essas copies, usa muito disso. Então, você vai fazer um vídeo, um roteiro... Só para educar, porque tem tanto nome hoje, né? Às vezes eu vejo as pessoas vão falando, a gente... Falar um pouquinho de rede social, da tua experiência, a gente está vivendo um pouco... Facebook parece que já não funciona mais, né? Tem o Instagram, você falou do LinkedIn. Como é que você hoje... Eu gosto muito do TikTok também. Eu também. Como é que você hoje posiciona isso aí, né? Apresentando para um cliente ou pensando... Eu sei que eu estou sendo bem genérico, né? Mas pegando um pouco a sua visão do todo, né? Assim, hoje em dia, a gente é muito escravo do algoritmo, que é o que você falou, né? Citou. Então, hoje em dia, por exemplo, é muito importante você ter um site, porque ele é mais o seu domínio, ele é mais ali o que você controla, né? Não está tão ligado a um algoritmo e pode mudar a qualquer momento. A ser importante, né? E é muito importante. Agora, das redes sociais, assim, que são controladas por esse algoritmo que muda o tempo todo, o TikTok é uma das plataformas que eu mais gosto, assim, de compartilhar conteúdo, mas no sentido empresarial, o que eu mais uso e indico realmente é o LinkedIn. Então, assim, é uma plataforma, é a melhor plataforma que existe para prospecção B2B.
B2B, né? Business to business, empresa com empresa. Então, fechar negócio, fechar cliente, parceria, é no LinkedIn. Só que como o pessoal não sabe usar muito a questão da métrica, não sabe usar ele para prospecção, acaba achando que é só para capturar a vaga. Então, assim, um empresário, normalmente eu indico que use o LinkedIn. Uma empresa que quer crescimento, que quer parceria, que quer, enfim, mostrar autoridade, é o LinkedIn. Mas a gente não consegue deixar de ter o Instagram, que ele funciona como uma vitrine de vendas, né? Então, hoje em dia, você não compra nada online sem ler os comentários. Verdade. Da mesma forma que você não vai, enfim, numa consulta com uma dermatologista sem o Instagram dela. Então, eu tô falando de médicos até pessoas que têm loja. Enfim, todo mundo tem que ter um Instagram, porque é uma vitrine. Mas, assim, para venda, para prospecção, para negócio, o LinkedIn é a melhor plataforma. E você sabe que você falou uma coisa, eu estava na discussão há pouco tempo, também indo para esse caminho do LinkedIn, e aí estavam me convencendo do Instagram, e alguém falou, eu tive que... É verdade, né? Porque você pensa na empresa enquanto entidade, mas a empresa são pessoas, Exatamente. né? E as pessoas estão ali, você vai na rua, em qualquer lugar... Exatamente. O cara pode ser o que for, né? E aí a pessoa que estava conversando até comigo falou assim, mas repara o que está se vendendo lá. E você fala, é verdade, são grandes empresas também. Mas é o conceito de vitrine, realmente, né? E muita gente explora hoje em dia, muitas empresas assim, que foram inteligentes de ir para o TikTok... estão ganhando muito destaque, assim. Por exemplo, a Carmed é uma empresa, né, que veio com isso daquele batonzinho, que eu esqueci o nome. Eles vieram com marketing muito pesado no TikTok. O TikTok ainda tem muita gente que acha, tá associando ainda aquela dancinha que fica eu também. Eu não é. Apesar de eu não ser muito fã de China, mas eu sou defensor do TikTok. Não, mas assim, é uma plataforma que hoje em dia, um dos assuntos mais procurados no TikTok é a educação, o outro é saúde. Então, assim... Até para aprendizado ele é fantástico, não, é para conteúdo. Pra tudo. As pessoas... Eu, às vezes, uso o TikTok como um Google. Eu escrevo na barra de pesquisa e aparece tudo que você pode imaginar. Verdade. Então, assim, tem muita coisa que eu aprendo pelo TikTok. Então, não tem nenhum momento que eu uso o TikTok que eu não aprenda algo. Não é só coisas fúteis, não é. Não que dancinha seja fútil, porque... enfim, é uma cultura muito boa, mas a parte de educação está muito presente, as pessoas não estão entendendo isso. Então, assim, tem muita marca que está ensinando, muito médico ensinando, disponibilizando informação boa. Porque, assim, hoje em dia a gente coloca no chat GPT uma pergunta e você já até os médicos vão enfrentar isso. Você já chega na consulta achando que você já sabe o que tem, você já pesquisou. Discutindo com você é um especialista, você discute com ele. Exatamente. Então, aí entra a parte da humanização. Quanto o atendimento agora tem que ser humanizado. Porque o médico vai ter que ter muita paciência, vai ter que conversar, vai ter que explicar. Enfim, então... é uma rede social, assim, muito dinâmica, mas que traz muita informação boa. E a galera não eu uso muito eu estudo muito sobre espiritualidade, de forma... É fantástico, porque tem muita coisa lá. E só que de vários lados, vários temas, né? Pra você gostar ou não gostar, mas eu gosto bastante. A gente está falando talvez me veio uma pergunta agora na cabeça e me faltou, né? Mas... vou numa outra que já veio aqui. Quando você pensa de boas práticas e práticas não tão boas, você tem algum exemplo para dar para a gente de que ou você viu ou você passou por isso, não? Sem dizer nome, lógico. Não. Então, eu não posso falar muita coisa, porque a maioria dos contratos tem sigilo, enfim, então são coisas que eu não posso falar. Mas já aconteceu muitas vezes, assim, de ter que ter mesmo eu já trabalhei em empresas muito grandes, de ter que ter gestão de crise, de ter falado alguma coisa errada, saiu alguma coisa errada. É o que a gente está vivendo do cancelamento também, né? Tudo, a informação chega muito rápido, mas a resposta também chega muito rápido, né? É engraçado, assim, quando a gente... que eu já trabalhei muito na área de campanha empresarial. Depois eu lembrei o que eu tinha perguntado. Estando ali na campanha de empresa, até para fora do Brasil, etc. E, assim, você tem que olhar e pensar naquilo que vai ser divulgado de todos os ângulos que você pode imaginar. Você tem que perguntar para todas as pessoas possíveis. Porque uma pode ter uma interpretação que o outro não teve. Então, tem que ter um filtro muito grande para uma campanha ir pro ar. Muito grande. E quando não tem, às vezes até tem, mas escapou alguma coisinha, já gera algum tipo de cancelamento, ruído, enfim. E aí tem que ter uma gestão toda da crise, ver o que vai fazer depois. Eu já passei por muita situação assim, não comigo, mas com a empresa na qual eu trabalho. Então,